Boa noite a todos. É muita alegria receber todos vocês aqui hoje, mesmo com esse tempinho frio, né? A gente vai, nos primeiros frios, com mais medo de sair de casa à noite, mas é muito bom ver todos vocês aqui, porque demonstra a importância que tem a gente rever os ensinamentos de Jesus, para ver se a gente consegue cada vez mais se aproximar desses ensinamentos. Então, nós iniciamos hoje com a leitura do texto número 5, que se chama Com Amor, do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para iniciar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades pessoais que irá passar. O caminho da evolução permanece cheio de espinhos. O trabalho será de luta, sofrimento, sacrifício, suor e testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir a nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Toda a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, os dons e as possibilidades são fios preciosos,
mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo. Na nossa senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Então, nesse momento, nós convidamos a todos que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, deixando lá fora todos os nossos pensamentos, preocupações, distrações. Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos e ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual para melhor desenvolvermos o nosso lado moral, que possamos deixar para trás as preocupações diárias e incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a todos nós, e que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, mas, sobretudo, em nome de Deus, o início dos trabalhos desta noite. Que assim seja. Então, hoje nós recebemos o nosso amigo Almir Jesus, que vem de Xanxerê, lá Vargião, é pertinho, né? De Vargião, mesmo com frio também, para nos dirigir algumas reflexões. Muito obrigada, já de antemão. Eu que agradeço, né? Sempre é um privilégio estar aqui. Boa noite a todos. Sempre agradecendo a Jesus, o nosso mestre, a possibilidade de estarmos numa casa de oração, numa casa de luz, para aprendermos juntos, né? E quando nós nos encontramos numa casa, e essa casa a gente encontra, além dos irmãos de caminhada, amigos de longa data, ficamos mais felizes, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o amor de uma forma generalizada. E o verdadeiro amor, o que é esse verdadeiro amor? Será que existe esse sentimento na face da terra? O amor é a essência divina e cada filho de Deus tem no íntimo a centelha dessa chama sagrada. E o amor tem várias maneiras de se manifestar. Existe o amor da mãe, do pai, da esposa, do marido, do irmão, do tio, da avó, do avô, de neto, de amigo, e por aí vai. Um desses dias, lemos um periódico digital da Colômbia
Uma história de amor das mais belas e significativas, contadas por uma doutora colombiana. Numa tradução livre para o português, eis o que contou a médica. Um homem de certa idade foi à clínica, onde trabalho, para tratar de uma ferida na mão. Estava apressado e, enquanto o atendia, perguntei-lhe o que tinha de tão urgente para fazer. Ele me disse que precisava ir ao asilo de idosos para tomar café da manhã com sua esposa, que estava internada lá. Disse-me que ela estava naquele lugar há algum tempo porque sofria do mal de Alzheimer, já bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se a sua esposa se incomodaria caso ele chegasse atrasado naquela manhã. Não, respondeu ele. Ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que não me reconhece. Então lhe perguntei com certo espanto: mas se ela já não sabe quem é o Senhor, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu e, com um olhar enternecido, disse: ela já não sabe quem eu sou, mas eu, entretanto, sei muito bem quem ela é. Tive que conter as lágrimas, disse a médica, enquanto ele saía. Pensei: é este tipo de amor que eu quero para a minha vida. O verdadeiro amor não se reduz nem ao físico nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é. O mal de Alzheimer é um transtorno neurológico que provoca a morte das células nervosas do cérebro, descrito pela neuropsiquiatria alemã, Alois Alzheimer, que é de onde vem o seu nome. Pode se apresentar em pessoas a partir dos 40 anos de idade, de maneira lenta e progressiva. Um estado avançado provoca no paciente a incapacidade para se comunicar, reconhecer pessoas, lugares e coisas. O enfermo perde a capacidade de caminhar, de sorrir, de fazer a própria higiene e passa a maior parte do tempo dormindo. No entanto, do ponto de vista espiritual, é uma bendita oportunidade de aprendizado para o espírito imortal, que fica temporariamente encarcerado no corpo físico, sem poder se manifestar. Geralmente o espírito percebe tudo o que se passa com ele e ao seu redor, mas não consegue se expressar. Todavia não fica insensível à atenção, ao afeto, ao carinho e à ternura que lhe dedicam. A pessoa sente um amor com que a envolve. Por todas essas razões, vale a pena refletir como a médica, que ficou a pensar consigo mesmo depois de que o paciente foi ver sua amada. É este tipo de amor que eu quero para a minha vida. Olhando do ponto de vista da mensagem do momento espírita, se nós fizermos uma reflexão e olharmos para dentro de nós, no convívio diário, na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, mesmo que não detectamos a condição do Alzheimer, mas mesmo assim, às vezes nós deixamos transparecer essa lacuna em cada um de nós.
Porque nos esquecemos que estamos num grupo familiar, que precisamos crescer juntos, que precisamos elevar o espírito do grupo familiar, assim como daqueles que nos cercam no dia a dia, e nos esquecemos porque somos movidos à materialidade. Nos esquecemos do amor, e a vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos totalmente destinados? São perguntas que nós temos que fazer e colocar sobre a reflexão no que consiste esse sentimento, como ele se manifesta, quais as virtudes a ele vinculado e do que o amor é capaz. A vivência do amor é apenas a necessidade passageira ou algo que estamos fatalmente destinados? A nota explicativa da questão 938 do Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de sentir-se amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. As suas palavras estão intrinsecamente associadas a uma das muitas definições do que é o amor, que traz o sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura de belo, digno e grandioso. Se estamos fatalmente destinados a viver, a ter essa vivência desse sentimento belo, digno e grandioso, porque se assim não fosse, não nos impulsionaria a benevolência em nossas escolhas e atitudes. Torna-se imprescindível o conhecimento das suas várias possibilidades, bem como das virtudes que o amor abarca. Mas então, o que é amar? Como esse sentimento se manifesta? E aí nós vamos buscar a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 13, onde o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. Os espíritas devem lembrar dessa mensagem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em suas palavras, o apóstolo Paulo se refere a 9 virtudes do amor. E ele traz como a primeira virtude a ser elencada a paciência. Haja paciência no casamento, no
um amor a dois, né? Quando diz que o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes e sem revolta. No entanto, meus irmãos, tal virtude não representa a omissão ou a submissão diante das inconvenientes atitudes alheias, mas trata-se na realidade de um equilíbrio mental e emocional que permita à pessoa sustentar a serenidade, a firmeza na condição de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. E o Espírito Emmanuel afirma: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Falamos da paciência. E quando nós buscamos lembrar algum fato dentro da nossa relação conjugal, ou dentro da nossa relação familiar, algumas coisas aparecem na nossa jornada. Deixamos de ter paciência por pouca coisa, manifestamos um ciúme doentio, e aí recebemos uma sapatada da mulher. Por razão, né? Falta de paciência, um ciúme exacerbado, e o respeito, e a parceria, e a união, e o amor, onde fica nesses casos? E a segunda virtude é a tolerância. Por sua vez, a paciência relaciona-se também com a tolerância, né? Por isso é que o amor não se exaspera. A tolerância, a segunda virtude do amor, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes, ou até diametralmente opostas às nossas, porque nós não somos os donos da verdade. Tudo aquilo que nós compartilhamos nos nossos ensinamentos ou nos nossos recebimentos de conversação daquelas pessoas que comungam conosco no dia a dia, nós precisamos entender que a realidade pertence aos dois lados. Por mais que às vezes eu esteja mais certo, eu tenho que ter sapiência para entender que talvez o meu irmão de caminhada não esteja à altura em que eu me encontro. Mas nem por isso ele é menos evoluído do que eu. Ele pode estar numa condição espiritual de jornada dessa encarnação, de reparação de algo que não reparou numa outra encarnação e que eu já reparei na outra encarnação. E ele pode ser muito mais evoluído do que eu. E ele pode ser muito mais inteligente do que eu. Quando eu falo de nós, tá? O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui a sua própria maneira de pensar, de sentir e comportar-se, age com tato, cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor do que ele. A terceira virtude é a benevolência. Porque o amor, ele é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Não olha a quem e simplesmente o faz. E muitas vezes, por assim pensar, se dá mal. Se dá mal. Porque não raciocina com lógica daquilo que é necessário em cada fato que se leva à condição da nossa mente. E aí nós encontramos como
a afetuosidade, a gentileza, são as suas principais características. E ela mesma se satisfaz, a pessoa que é bondosa, benigna, a promover a satisfação alheia. Nem que isso custe, às vezes, muita coisa, né? E esse genuíno amor sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja. Não importa, porque acaba nos impulsionando, muitas vezes, a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente cheguem ao seu destino e se concretizem. Se nós olharmos hoje para o Rio Grande do Sul, não para os gaúchos, mas para o Rio Grande do Sul, nós vamos entender o que é amor. Veja a solidariedade das pessoas para com as pessoas, do mundo todo, voltados para um ponto do país, da pátria do Evangelho, coração do mundo, que é o Brasil, onde há uma gama muito grande de seres espirituais e que passa por uma catástrofe de tamanha envergadura e que nós, espíritas, sabemos que nada é por acaso. E que há ali sim um resgate kármico. E que há ali sim a necessidade de reparação de outras encarnações. Nós não sabemos, simplesmente sabemos que é um resgate kármico. E quando vocês escutam a imprensa falar que foram 170 e poucos mortos e mais 70 e poucos desaparecidos, multiplique. São muitas vidas que foram ceifadas. São muitas vidas que vieram para essa missão. São muitas vidas que necessitam também de espíritos bondosos que também foram junto nessa catástrofe. Porque é necessário que estejam junto energias menos deletérias para acompanhar esses espíritos de volta ao plano espiritual. E aí nós estamos falando de gente, mas nós podemos falar dos animais, de todos os animais. Aparentemente parece que não tem. E aí nós vemos lá 7, 8 unidades com milhares de cães e gatos, fora outros animais. E aí está a benevolência. Aí está essa benevolência que promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, a quarta virtude. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura os seus interesses. O amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições. Seja por meio de chantagem, cobranças ou exigências, ele não impõe condições. Para quê? Para que a pessoa possa existir, possa expressar-se. E é, portanto, a atitude de quem não espera por recompensa ou retribuições pelos benefícios que oferece a outra, que nós temos que levar em consideração. Hamed, ele alerta que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Nós colocamos na nossa frente a possibilidade de que o outro tem que ser que nem eu, ou melhor que eu. E nós não visualizamos o potencial e a necessidade daquele ser em função do seu desenvolvimento intelectual ainda retardado, ainda para trás
da nossa condição. Nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra pessoa nos ame. Nós não podemos impor, mas todos nós temos a possibilidade de amá-las. Hoje a Mariana chegou aqui, me abraçou e disse: eu te amo. Eu também te amo. Não porque nós tivemos uma vivência de trabalho de longa data, mas porque há uma complexidade de espírito que viemos para uma encarnação para convivermos junto, mas acima de tudo respeitando o espaço de cada um. E isso é maravilhoso, quando você pode encontrar alguém e dizer assim: eu te amo. Tem homem que pode dizer para o homem: eu te amo, acho que é coisa não muito boa, né? Não. É amor de espírito, é amor de caridade, é amor de sentimento que brota dentro de nós. Falávamos do pai dele, né? Seu Antônio, que era uma alma que gostava quando nós íamos lá. E o Ernest pedia para a mãe dele deixar a polenta pronta, brostolada ainda. Então veja o carinho que se tem com a família de um modo geral, independente da consanguinidade. E quem ama intensamente só pode acreditar, confiar, aceitar, respeitar as atitudes do outro. Por mais que às vezes nos sentimos um pouco, vamos dizer assim, deixados de lado com a nossa intenção, com o nosso pensamento. Mas quando nós, em benefício do outro, deixamos de lado as nossas necessidades para suprir as necessidades do outro, isso que importa. Eu não preciso que ele me ame ou que ela me ame. Eu é que preciso amá-la ou amá-lo. Porque essa é a minha condição de espírito em busca da minha evolução. E a quinta virtude é a maturidade. São 9 que Paulo falou naquela narrativa. A maturidade, porque o amor, ele não arde em ciúmes. Falei agora há pouco, né? Eu era muito ciumento. Muito. É uma desgraça. Para mim, qualquer mexidinha de olho já era motivo para ter ciúme da minha esposa. Mas eu aprendi. Não foi pela sapatada. A sapatada não me alcançou. Mas foi pela convivência a dois, e o respeito e a cumplicidade de parceria entre nós dois, que não é só o lado sexual, é o lado amoroso, é o lado do companheirismo, é o lado de saber ouvir, é o lado de saber falar, de respeitar cada dificuldade que cada um de nós tem. Esse é o exemplo que nós temos que deixar para a posteridade, começando pelos nossos filhos, que são os nossos desafetos do passado, que vêm no nosso lar para aprender ou ensinar conosco, ou nos ensinar, melhor dizendo, né? Agora, certo grau de ciúme é bom, né? Só não bastante, porque aí eu demonstro também que estou amando, né? Na realidade, o ciúme ele se trata de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser do nosso direito. Mas não é. Não é. Mas é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e se desenvolve. É essa afetividade que nós temos de um para com o outro
que o ciúme deve ser levado em consideração. Mas pouco, viu, Kitty? Bem pouquinho. Cuidado. E o ciúme faz parte de uma visão possessiva do ambiente do outro e de si. Porque quando nós estamos imbuídos desse ciúme doentio, a possessividade deixa muito a transparecer. E nós passamos vergonha, às vezes, perante outros. Porque nós não conseguimos esconder. Desconfie sempre da pessoa que tem ciúme de você. Ela quer dominá-lo, possuí-lo e mandar na tua vida. Então desconfie. Tem que ter uma relatividade a dois. O meu eixo divisório é aqui. Se eu passar para o lado de lá, não pode pisar no meu pé. Ou vice-versa. O respeito tem que ser comum aos dois, em cada uma das nossas atitudes. E aí essa é a sexta virtude, que é o respeito. Porque o amor não se conduz inconvenientemente. Ele se conduz com lealdade, com respeito, com amor, com carinho. No tumulto das nossas emoções, nós agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso e do equilíbrio. Quando nos faltam essas duas coisas, nós deixamos de exercitar o respeito, que é uma condição, que é uma virtude pregada pelo apóstolo Paulo. A sétima virtude é a capacidade que nós temos de perdoar o outro. Porque o amor não se ressente do mal. Por mais que às vezes somos atingidos, e aí o nosso ego deixa falar mais alto, deixa transparecer a nossa contrariedade com aquilo que nos ataca, com aquilo que nos atinge, e nós, por sinal, não conseguimos perdoar muitas vezes. E em diversas situações nós ficamos como que cozinhando o nosso rancor, preparando ele, né, para dar o bote, e não deixando que a raiva ou o ressentimento simplesmente passe por nós. Então nós temos que saber dosar esse rancor que muitas vezes se achega ao nosso coração por uma atitude do outro contra nós. Aqui não estou falando só da vida conjugal, estou falando de um modo geral, de um amigo para amigo, de um comerciante para um vendedor, enfim, para essas coisas, né? Saber perdoar, saber estar inserido nos motivos que nós podemos alimentar para não deixar transparecer ao outro a nossa condição de não perdoar pela atitude que esse ser tomou em relação a nós. E a oitava virtude é a lealdade. Aí sim, o amor não se alegra com a injustiça, né? Se nós somos injustos para com os outros, falta de lealdade da nossa parte, falta de verdade. E quando nós faltamos com a verdade para nos beneficiarmos ou beneficiarmos a quem nos interessa, para alijar a necessidade de um outro ser que está em maior necessidade naquele momento, nós estamos cometendo uma falta de lealdade, uma falta de verdade para aquele ser que às vezes nos é muito caro. Na amizade, no companheirismo, na vida de um modo geral, na profissão. Vocês perceberam que a gente vive a vida da gente a maior parte do tempo dentro de trabalho, junto com outras pessoas, amigos, irmãos de caminhada?
mais do que com as nossas famílias. São 8, 10, 12 horas trabalhando junto. E quando vamos para casa, tomamos banho, jantamos, conversamos um pouquinho, assistimos um pouco de televisão, às vezes assistimos, vamos dormir. No outro dia estamos no trabalho de novo. E nós nos esquecemos desses seres que nos acompanham no dia a dia do nosso trabalho. E nós nos esquecemos muito mais dos nossos familiares, porque estamos voltados à necessidade da busca incessante da materialidade. Há sim a necessidade do material, mas muito mais do espiritual. Nós somos espíritos, e diante da nossa condição de espírito, nós estamos aqui para a reparação das nossas imperfeições, sejam elas quantas forem, de quantas encarnações forem. Mas estamos diante de uma encarnação que nós necessitamos melhorar, acrescentar, despertar esse espírito que está dentro de nós, num corpo enclausurado. Não devemos usar dessa soberba, porque quando nós usamos da soberba, nós estamos de outra forma transformando, mostrando o nosso orgulho. Somos orgulhosos. Então a humildade, ela é muito importante. E somente através da real vivência desses sentimentos, de atitudes, que nós fortalecemos o sentido de elevar os atritos que muitos de nossos relacionamentos ainda carregam, numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras e gratificantes. Acima de tudo, porém, meus irmãos, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Boa noite e que assim seja. Gratidão, Almir, mais uma vez pela belíssima reflexão. Agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho da noite. Eu vou pedir para que abaixe a nossa luz ali. E eu vou pedir também para os trabalhadores se colocarem. Peço para todos que fechem os olhos, que a gente se conecte novamente com a espiritualidade maior. Jesus, amigo nosso de todas as horas, você que nos ensinaste que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá você estará. Te pedimos então, por misericórdia, esteja aqui nesse santuário de oração. Nos reúne aqui em teu amor e nos ensina a te procurar, para que não nos percamos em nossa caminhada. Naqueles instantes felizes, seja a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, seja o nosso socorro, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Naqueles dias claros, concede-nos a bênção de poder trabalhar em seu nome e para vós. Nas noites que passamos em sofrimento, nos esclarece o Espírito, para que não possamos entender a lição, aprender com ela. Nos ajude para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que prejudique os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não transforme em petulância. Amável Mestre e sublime Jesus, perdoa as nossas faltas e reergue-nos para a lição que precisamos aprender.
E sobretudo, Senhor, faça com que entendamos a vossa divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Senhor, nos ensina a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for. Nos ensina a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a perdoar sem impor condições. Nos ensina a marchar para a frente sem contar os obstáculos, aqueles que ainda teremos, a compreender o próximo sem exigir entendimento e a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem querer o reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos que façam para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a felicidade maior será a de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje e sempre. E que o amor e a vontade de te servir seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja.